Outro assunto que eu quero trazer, irmãos, é que o Brasil está passando aí pela crise muito grande política, e eu não quero aqui surfar, como diz, na onda, né? Você vê o que está acontecendo no cenário político. Quem acompanha a política está antenado e sabe o que está passando. E o Brasil já vem desde o governo da presidenta, na época, Dilma Rousseff, né? Quando ela recebeu aquele impeachment, e ali começou o Brasil a desandar, de lá para cá. O Brasil não conseguiu entrar nos trilhos. Veio o presidente Bolsonaro, teve a oportunidade de governar o nosso país como presidente. Inclusive, em 2019, o Senhor me deu uma mensagem que eu escrevi, essa mensagem, para entregar ao presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro, em 2019, foi ali o início do seu mandato como presidente da República. Era muito concorrido, né? Vinha gente de todas as partes do Brasil. E eu fui para Brasília, passei ali, morava em torno de Brasília, e a minha esposa trabalhou no setor de embaixada, e eu e meu concunhado ia pegar minha cunhada e a minha esposa aonde ela trabalhava no setor de embaixada. E ali várias vezes eu passei perto ali do Palácio da Alvorada, né? Onde era a residência do presidente, onde ele saía, recebia os seus correligionários, seus seguidores, apoiadores. E eu tive algumas oportunidades de estar entregando esse recado. Mas eu vi da parte de Deus que não era o momento. Então, a Bíblia diz que Deus, ele envia uma mensagem, mas quando ele vê que não há uma aceitação, há uma rejeição, ele manda recuar. Não é assim? O profeta Isaías levou uma palavra de exortação, uma palavra dura, para que o rei Ezequias colocasse a casa em ordem, porque a enfermidade que ele estava era mortal. E ele saiu, entregou o recado e foi embora. Mas ainda nos corredores do palácio, Deus vê a segunda vez a voz do Senhor dizendo: volta, porque ele se arrependeu, né? Ele está lá se humilhando, volta, porque eu vou restituir a saúde dele. E ele foi restituído 15 vezes, né? 15 anos a mais a saúde do rei Ezequias. Então, o que eu quero dizer? Israel sofreu, Israel passou por várias perseguições, cerco de Israel. Israel passou por escassez, sequidões. Por exemplo, 7 anos que Israel passou de escassez, ali em Juízes capítulo 6, Deus enviou o profeta, mas desprezaram. Então, o mal hoje de muitas pessoas é que ela despreza, vê que você é uma pessoa simples, uma pessoa que não tem fama, e aí quando você vai entregar um recado que é do Senhor, muitos desprezam e não recebem. Quem é essa pessoa? Então eu tenho essa consciência, sempre vivi no meio de famosos, no meio da fama, essas pessoas assim, e eu não sou iludido com fama, com dinheiro. Eu apenas, pela experiência que eu passei com o meu Senhor, obedecer Ele. Hoje eu tenho isso, né? Obedecer o Senhor. As consequências de um chamado, de um profético, de um homem de Deus, não é fácil. Ele vai sofrer perseguição, vai correr risco de vida. Quantos não perderam a vida por causa do Evangelho? Mas o Senhor mesmo diz: aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que daria o homem para a sua salvação? Então, nós temos aí homens bilionários, né? Homens
bilionários, mas eles não têm segurança da sua salvação se ele não for buscar no Senhor Jesus. Ele não pode comprar. Ele pode comprar uma mansão, comprar uma ilha, comprar um carro importado mais confortável e tecnológico possível, mas salvação só através do sacrifício do Senhor, da confissão da boca, né, pelo ouvir a palavra, e com a tua boca confessar que Jesus morreu e ressuscitou, né, e que ele veio, encarnou aqui nessa terra, nasceu de uma virgem, e a partir daí você confessar, porque a nossa salvação não é por obra, é pela fé, pela graça do Senhor. Então, o que eu quero te dizer, meu amigo, meu irmão que nos acompanha, é que toda vez que nós rejeitamos a palavra, damos as costas para a palavra, pode ver que todos os profetas, todos os homens de Deus, todos aqueles que levaram a palavra foram desprezados. Eu não me importo com grandes engajamentos, visualização, se são pessoas que vão dar ouvido ou não. O importante é que você está fazendo o que o Senhor falou. Faça a sua parte, leve a palavra com verdade, na sua essência. Não procure mudar por causa para agradar as pessoas. Então hoje eu vivo no meio político, eu vivo com, recebo aqui, por eu trabalhar nesse ramo também, políticos de Brasília, de todas as partes. Mas o Senhor me despertou para levar essa palavra a esses políticos, na época o presidente Bolsonaro e também o atual presidente, que é o presidente Lula. Mas eu não quero aqui surfar, como diz, na onda do que está passando, o que está acontecendo no nosso Brasil, essa grande reviravolta política. O que eu tiro de lição de tudo isso é que quando nós não damos valor à palavra de Deus, o Senhor manda recuar, tá? E as consequências vêm. E nós oramos para que o Brasil sejam dias melhores, porque o ano que vem, 2026, é um ano de eleições para presidente. Vamos ter aí eleições estaduais e também federal. Então nós precisamos ter essa consciência, que o Senhor usa o que Ele quer. Não importa se é rico, se é pobre, se você tem informação, se você é uma pessoa famosa, se você tem conhecimento. Você vê que Pedro e João, quando esteve em frente ao Sinédrio, os próprios escribas, os fariseus, os sacerdotes ali, Anás, Caifás e todas aquelas autoridades, a elite religiosa que estava ali, com João e Pedro diante do Sinédrio, eles não se intimidaram diante daquelas ameaças e levando, e eles se admiraram como que esses homens são iletrados, pescadores, e eles estão pregando uma palavra dessa, né? Com que autoridade? No nome de quem? Era no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso por causa do milagre que ele tinha feito, né? O Senhor usou eles ali na Porta Formosa com aquele coxo e veio desencadear todo esse levante. Então nós sabemos que não é fácil a vida de um vaso, quando Deus te usa, levar a palavra, as pessoas vão te atacar, vão haver investida do inimigo, porque ele não quer que você cumpra com o teu propósito. Então eu não me importo, hoje eu tenho assim um amadurecimento muito grande, que o Senhor está falando, não se importe com visualizações, com like, ninguém viu meu vídeo, ninguém escutou meu vídeo. Então eu vejo muito esse exemplo de Noé. Quantas pessoas que não ouviram ali a palavra, quantas pessoas não ouviram a advertência do dilúvio, mas 8 pessoas que foram salvas, né? Noé e a sua família, as noras, seus filhos, sua esposa, foram salvos, e os animais. Então o que eu vejo é muito isso, né? Se 1% ouvir a mensagem, está bom demais. Louvado seja Deus.
Então é sinal que a mensagem está surtindo efeito e estão dando valor. Então Israel sofreu muito, tanto no Egito, 430 anos no Egito, debaixo da servidão. Clamaram ao Senhor, Deus enviou um libertador que foi Moisés, Moisés tirou. Mais 3 dias no deserto, o povo murmurou. E assim foi 40 anos no deserto, só entrou a geração de Caleb e Josué, tá? Porque o povo rejeitaram, mas Deus sempre mostrando a sua misericórdia, sempre mostrando a sua clemência. Quando eles no deserto, havia uma nuvem que dava sombra para eles durante o dia e a noite, para esquentar no deserto, uma coluna de fogo. O Senhor dava água, um maná para o povo, sempre é um Deus provedor, um Deus misericordioso, mas o povo, havia um momento de que Deus se irava, porque o povo também murmurava demais, mas ficaram pelo meio do caminho. Então o que nós vemos hoje, que os pequenos vasos, aqueles que falam a verdade, ainda tem esses vasos, esses mensageiros do Senhor aqui na terra, que tem pela misericórdia, essa misericórdia do Senhor que é nos dada para levar a palavra, mas poucos dão importância, poucos se importam. E a palavra de Deus, eu gosto de ouvir, eu escuto muito aqui os testemunhos de irmãos e irmãs contando testemunho de arrebatamento, o julgar, né? Isso aí é natural, isso aí faz parte. Até a própria palavra de Deus fala, julgai os espíritos se eles são de Deus ou não. Veja os frutos. Veja os frutos, se procede ou não. Então Deus, Ele usa da forma que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Então, recapitulando, em 2019 Deus deu muita mensagem, uma mensagem muito forte, linda, ao presidente, na época, o presidente Bolsonaro, que infelizmente está passando por um momento delicado, tanto na saúde como na questão política. O presidente Lula, atual, que também está passando, Deus mandava entregar a mensagem. Mas o Senhor viu que não havia espaço, não deram crédito, sabe, a ouvir a palavra do Senhor. E nós sabemos que toda vez que o Senhor enviava um mensageiro a Israel, Israel rejeitava, as consequências vinham e era catastrófica. Pragas, várias situações que acontecia, tanto no cenário religioso, político, econômico. Israel sofreu, os inimigos de Israel saquearam, mataram seus filhos, tomaram suas terras, tudo porque não obedeceram à voz do Senhor. Então vamos ouvir a voz do Senhor, é muito importante. Segundo as Crônicas 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, perdoarei seus pecados, né? Ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é muito importante, meus irmãos, dar crédito à palavra de Deus. O julgar fica da parte do Senhor. Vamos olhar os frutos, o procedimento. Qual é o propósito dessa pessoa? É ganhar engajamento, visualização, seguidores, fama. Qual é o propósito? Então, o meu propósito aqui, que eu venho colocando, é levar a palavra na sua essência, levando a mensagem do Senhor séria, tá, para as pessoas. Se dão crédito, amém. Se não der crédito, é como ele falou, fale, se ouviu ou não ouviu, mas leve a palavra na sua essência. Amém, que Deus abençoe. Vamos orar para que dias melhores venham sobre o nosso país, porque o que nós estamos vendo aí é um cenário cada vez mais globalmente falando no mundo. São cenários prognósticos, análises políticos e religioso, todas as áreas, todos os âmbitos, religioso, econômico, são cada vez dias obscuros, dias de apostasia, de incredulidade, esfriamento espiritual, é o que nós estamos vendo. Então, vamos dar crédito à voz do Senhor e aí, com certeza, nós viveremos dias melhores. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.